Bom dia, gente. Estamos aí entrando na terceira semana, né, do regime especial de estudos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre, na verdade é um monólogo, né, sobre enzimas, tá bem? Então essa semana a gente deve abordar uma parte introdutória que vai ser colocada agora, o que é, para que serve, como é que funciona, etc. E amanhã a gente trabalha um pouco com a parte de cinética de enzimas, que é muito importante, principalmente no desenvolvimento de novos candidatos a medicamentos, incluso aí inibidores enzimáticos ligados à Covid-19, por exemplo, tá bem? Bom, a gente pode começar essa aula então, vou colocar aqui um título na fichinha, né? Enzimas, tá? A ideia é a gente trabalhar não apenas com o JMOL / IMOLview, mas com outro software aqui ilustrativo, e esse material vai ficando no Moodle, eu ia falar no Google, no Moodle, tá? Bom, é o seguinte, a primeira coisa que é uma enzima. Por definição, uma enzima, isso aí você deve lembrar do ensino médio, né? Toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima. Então, por definição, enzima trata-se de uma proteína. Isso não quer dizer necessariamente que todo efeito enzimático, toda resposta enzimática seja propiciada exclusivamente por proteínas, tá bem? Por exemplo, são conhecidas estruturas chamadas ribozimas, que seriam derivadas de RNAs com ação biológica similar ou ação idêntica das enzimas. Então, que ação é essa? Então, o que diferencia uma proteína de uma enzima, diferença, é a catálise, tá? Onde catálise diz respeito ao potencial de aceleração de uma reação química, beleza? Vamos incrementar um pouco aqui o nosso esquema. Esse aqui, ó. Então nós estamos começando aqui uma apresentação sobre enzimas. Isso aqui é só uma ilustração, né, da lógica de uma enzima, quer dizer, duas coisas conexas aqui. Pena que aqui eu não tenho, ele desaparece um pouco o símbolo, né, desaparece aqui um pouco a ponteira do mouse. Bom, enfim, você tem do lado direito aqui um ginasta tentando pegar do lado esquerdo, e se alguma coisa der errada, ninguém pega ninguém, né? Então a lógica é que a enzima acelere o processo, acelere uma reação química, tá bom? Ela propicie uma catálise. Então veja, numa reação qualquer aqui, ó, em que você não tem nenhum tipo de catálise, você tem uma energia ligada a um determinado processo, tá certo? Essa energia, não importa aqui se ela está medida em joules ou está medida em calorias, é uma energia. Mas aqui você tem uma taxa relativa, ou seja, sem nenhum tipo de catalisador, sem nenhum tipo de acelerador da reação, você tem uma determinada taxa relativa. Quando você coloca um acelerador, e na química vocês usam muito disso, que é a platina, né, um deles, você propicia agora uma aceleração, veja, da ordem de 3 vezes 10 a 4 vezes em relação, ou isso significa o quê? 10 mil vezes, né, 30 mil vezes, em relação à reação que não estava catalisada. Tá bem? E veja o que aconteceu com a chamada energia de ativação. Aqui tem um termo livre que já está em desuso pela IUPAC, na verdade é energia de Gibbs, aqui no caso um tipo de energia de Gibbs, que é a energia de ativação. Então a gente percebe que essa energia de ativação, quando você não tem o catalisador, ela tem um determinado valor, tanto faz se mol, caloria, mas tem um determinado valor. Quando você coloca uma platina como catalisador, olha como esse valor caiu quase a metade, tá vendo? Esse valor cai quase a metade. Porém, quando você coloca nessa reação química, e que reação química é essa? A reação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, né? Em que você vai ter H2O2 se decompondo aqui em um meio de oxigênio mais água, tem que fazer um balanço correto para isso, tá bem? Se bem que eu acho que o balanço está correto, tá bem? Quando você tem a decomposição do peróxido de hidrogênio. Quando você coloca a catalase, aqui ó, catalase
é uma enzima muito presente nas hemácias sanguíneas, nas células vermelhas do nosso corpo. E um papel muito importante da catalase é esse, quebrar o peróxido de hidrogênio. Veja o que acontece com essa chamada energia de ativação. Ela cai a quase metade, na verdade mais da metade aqui, ó, mais da metade, em relação a que já tinha caído na presença do catalisador. E em relação à reação não catalisada, mais de 3 vezes, né? Caiu mais de 3 vezes essa energia. A aceleração que a gente tem aqui, ó, do lado direito, a aceleração que a gente tem é mais ou menos o que? 1,5 vezes, não mais, né? Pelo menos 2 vezes. Nossa, o que é isso? Estou falando mentira aqui, ó, a escala. 10 a 4, 10 a 8. 10 a 4, 10 a 8. Então, enquanto um tinha aumentado mais ou menos 30 mil vezes, o outro aumentou mais ou menos 65 mil com mais 4 zeros na frente. Acho que dá 650 milhões de vezes. Então veja que o papel da enzima é esse. É um processo de aceleração muito proeminente, tá certo? Então o que faz uma enzima? Então o que faz uma enzima basicamente? Uma enzima fundamentalmente acelera, ela catalisa, ela acelera reações químicas, tá? Então esse é o papel fundamental dela. E a ordem dessa aceleração é mais ou menos da ordem de 10 a 5 até 10 a 12 vezes, para você ter uma ideia. O que é bem diferente de um catalisador químico. Um catalisador químico consegue acelerar 10 a 6, 10 a 8, às vezes 10 a 4, às vezes 10 a 3 até, certo? Então essa já é uma grande vantagem do uso, inclusive biotecnológico, de enzimas, pelo potencial de aceleração delas. Então a gente pode dizer, num diagrama um pouco, eu vou cortar aqui o quadro no meio, a gente pode representar a enzima por E, tá certo? E a gente pode representar que essa enzima aqui, aliás, minto, vamos representar a enzima por E não, vamos representar um reagente por R. E esse reagente ele se transforma num produto P. Nenhuma novidade em relação a isso, tá? Ocorre que esse reagente em enzimas é chamado de substrato, tá? Ele não é simplesmente um composto que se muda completamente, ele pode ser um composto que sofre uma reação específica. E aí ele dá-se o nome de substrato. E esse substrato agora pode formar um produto, tá certo? Se a gente expandir um pouco mais essa informação, a gente pode dizer que esse substrato não está sozinho, esse substrato está na presença da enzima. E esse processo aqui acaba gerando o produto. Só que diferente do catalisador químico, em que o catalisador é consumido na reação, haja visto, por exemplo, os filtros de poluentes que tem em automóveis mais modernos, né, para despoluição, por exemplo, de formas de enxofre, de sulfetos, de monóxido, de óxido, aquilo é consumido e precisa ser trocado. A enzima, pelo menos em teoria, não precisa ser trocada. Então uma outra observação que a gente tem, além de uma aceleração magnífica na enzima, é que ela preserva-se. Ela preserva-se ao final da reação, tá? Preserva-se ao final da reação, que é algo que o catalisador químico não tem por capacidade, tá bem? Esse processo aqui ele não é univetorial somente, tá bom? Não é uma reação tão simples assim. Na verdade, essa enzima ligada a esse substrato, ela não necessariamente precisa formar o produto. Isso aqui pode não formar às vezes. Na verdade, ela entra em equilíbrio prévio com um determinado complexo, que é o complexo enzima-substrato, tá certo? Então, esse complexo enzima-substrato aqui, ele pode se desfazer. A coisa pode não dar muito certo, por assim dizer. Tá bem? E esse substrato aqui, ele tem que ser muito específico. Então, veja, aqui no exemplo, e aí eu vou aumentar o nível desses exemplos aqui, ó, a gente teve como exemplo a catalase. A catalase que está aqui, vou até mudar a corzinha, né, já que a gente está para representar agora de uma outra forma. A catalase, ela atuou diretamente sobre o peróxido de hidrogênio, tá certo? Se a gente observar o rol de enzimas,
tá certo? Veja que elegante aqui, eu até consigo ampliar um pouco, mas vai perder um pouco a resolução, vai perder toda a informação como um todo. Mas aqui você tem uma sequência de enzimas, desculpa, o que é esse aqui, né? Deixa eu colocar uma corzinha aqui. Tá? Então, nessa primeira coluna aqui, ó, você tem uma sequência de enzimas. Aqui você tem uma sequência de taxas de reações que ocorrem numa situação não enzimática. E na terceira coluna, uma taxa que ocorre na presença da enzima. E uma quarta coluna aqui, a taxa de aceleração que é conseguida. Veja que a taxa de aceleração que é conseguida, ela vai de milhão para bilhão, para trilhão, para subquatrilhão, por assim dizer. Isso aqui é uma taxa de aceleração recorde entre as enzimas, que, se não me engano, até hoje é considerada... não é mais, acho que não é mais considerada. A enzima mais rápida que existe, tá? Que está colocada aqui, que é essa Staphylococcus nuclease. Na verdade, parece que a enzima mais rápida que existe, um pouco mais do que a nuclease de Staphylococcus, que é uma bactéria nociva, é uma enzima que acelera uma reação de um substrato chamada uroporfirinogênio. Se não me engano, é uroporfirinogênio carboxilase, algo assim, que é da ordem de 10 a 15, entre 10 a 14 e 10 a 15 vezes. Isso é inimaginável em termos de reação. Mas veja que essas enzimas, o que eu queria chamar a atenção, é que elas possuem nomes muito específicos. Por exemplo, a anidrase carbônica, ela ataca somente o ácido carbônico. Também ela ataca somente o H2CO3, o ácido carbônico. Essa mutase de corismato ataca somente o ácido corísmico. A isomerase da triose fosfato, ou fosfato-triose, ataca só. Tá vendo? Existe especificidade. Essa especificidade não é 100%, mas eu diria que é bem mais que 90%. Então, nesse sentido, a gente tem uma situação, que seria uma terceira observação para enzimas, que é da especificidade. Especificidade seria uma outra característica, tá? Ao substrato. Especificidade ao substrato. Então, isso quer dizer, isso é tão grande, para você ter uma ideia, que você pode ter misturas racêmicas, né? Aquelas substâncias que desviam a luz para a esquerda ou para a direita, para o L ou para o D, levrógiro ou dextrógiro, que a gente viu que em aminoácidos, os de mamíferos e, portanto, humanos, são L. Se você pegar uma enzima para atacar o D, ela não vai atacar. Ela vai atacar só o L. Então, existe especificidade enantiomérica, existe especificidade de isômeros, né? Especificidade ligadas às imagens especulares desses reagentes. É muito específico. Agora, por outro lado, você pode ter algumas reações cruzadas. Exemplo muito claro. O glicosímetro que você compra na farmácia com a fitinha para dosar a glicose do sangue, ele em princípio deveria dosar a atividade, o produto de uma enzima somente, que é a glicose oxidase. Mas existe algum tipo de reação cruzada ali, por exemplo, com frutose e com manose, que são outros carboidratos. Muito pouco, mas tem. Quer dizer, a especificidade é muito grande, mas ela não é absoluta. Existe uma certa flexibilidade. Certo? Então essas são propriedades básicas. Ela acelera, ela preserva seu final e ela tem uma especificidade pelo substrato. Se a gente completar esse quadro, como a gente pode dizer, normalmente, né, se a gente for assim, simplificar a reação, essa reação ela quase sempre forma o produto liberando a enzima, a gente pode ter uma chave fechada para todas as explicações que estão por ocorrer ainda, na qual a enzima entra em equilíbrio com o substrato, formando um complexo enzima-substrato, e esse complexo enzima-substrato libera a enzima livre no final e mais um produto. Isso aqui é vamos dizer, uma caixa preta que explica o mecanismo de funcionamento e os parâmetros enzimáticos de interesse de um sem número inimaginável de enzimas, né? Ainda que considere-se, por exemplo, no genoma humano, com seus 20.000, 22.000 genes disponíveis, entre 3.000 e 3.500 são genes relacionados à síntese de enzimas, né? Um percentual até relativamente baixo. Se eu fizer o cálculo aqui agora, já não sei, acho que é 16%, alguma coisa assim, 15%. Tá bem? Mas está totalmente ligada à maquinaria enzimática. Vou deixar o quadro desse jeito, tá bem?
e vou abrir um outro quadro para a gente continuar, e depois eu salvo e disponibilizo esse quadro no Moodle, tá certo? As enzimas, elas são de tipos, as enzimas, elas são, tá? Então enzimas quadro 2, se a gente for colocar assim, ó, enzimas, colocar assim, ó, quadro 2. As enzimas, elas são classificadas em 6, 7 tipos. Atualmente são em 7 tipos, mas os livros de graduação colocam basicamente 6 tipos, tá certo? E esses 6 tipos são os tipos de catálise que elas são capazes de fazer. Então aqui a gente tem os tipos de catálise. Esses tipos de catálise são até mnemonicamente alocados. Seria toli, do verbo tolher, do verbo tolher, coibir, certo? Então aqui você tem as chamadas, transferases, ou seja, enzimas que trocam grupos, transferem grupos, tá? A gente vai ver que, por exemplo, algumas vitaminas são necessárias para permitir que essas enzimas transfiram esses grupos. Outro grupo é chamado de óxido-redutases, que são enzimas que, como o próprio nome diz, que promovem oxidações, perdas de elétron, de carga, ou reduções. Bem? Você tem também as ligases, o nome já é muito claro, né? Permite fazer ligações entre determinados grupos químicos. Liases, já não é um nome tão claro assim, mas permite fazer a quebra, a hidrólise, a ruptura da ligação química, tá bem? Você tem as hidrolases, que permitem fazer isso na presença da água, e as isomerases, que permitem converter isômeros, tá? Isômeros, por exemplo, cetônicos com aldônicos, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo que se conhece de enzima, basicamente fica situado dentro desse conjunto de enzimas aqui. Se a gente seguir nas nossas explicações aqui, a gente vai ver, inclusive, aqui, ó, as representações dessas enzimas. Deixa eu diminuir um pouco a ampliação, né, o nível de ampliação, a representação e alguns exemplos dessas enzimas. Alguns exemplos básicos, né, por exemplo, uma enzima chamada aconitase que ataca um substrato chamado citrato, formando aqui outro. E a gente vai ver que as enzimas trabalham com uma lógica, deixa eu reduzir um pouco mais, uma lógica de interação específica, é uma das particularidades que a gente tinha colocado, né, com o seu substrato. Então veja que aqui você tem um substrato, deixa eu colocar uma corzinha, perdão, essa cor não vai ter como enganar. Você tem um substrato aqui muito claro, você tem uma enzima aqui muito clara, e você tem uma certa complementaridade estrutural, tá vendo? Uma complementaridade estrutural na combinação da enzima com o seu substrato. Isso é um modelo muito clássico. E esse modelo clássico, cadê o risco? Ah, tá aqui. Esse modelo clássico é chamado de modelo lock-key, ou modelo de chave-fechadura, tá bem? Chave-fechadura. Ixi, não deu. Achei que ia até. Modelo de chave-fechadura, que não é somente esse modelo que existe, mas é um modelo mais clássico. As enzimas metabólicas, inclusive, não costumam seguir muito esse modelo. Isso é uma outra representação, você vê que tem especificidade estrutural, tá certo? Pois bem, especificidade estrutural. O outro modelo bom, o modelo não está aqui representado, mas está representado numa prancha. Eu vou colocar aqui, que ele é diferente do modelo de ajuste induzido, tá? Um modelo chamado ajuste induzido. Depois eu mostro para vocês uma mídia, inclusive, que tem. Mas esses são os dois modelos principais que, vamos dizer assim, celebram a interação de enzimas com substratos, tá bem? Eu vou parar esse vídeo nesse momento, até pelo tamanho dele, e reinicio novamente, mais ou menos desse ponto mesmo, para a gente continuar dando sequência a essas explicações. Okay?